Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Você que nesse momento agora está junto conosco, nesse momento da paixão do Senhor. Que o nome do Senhor seja engrandecido e nós nos unimos a você nesse momento que está junto conosco, conectado aí pelo Facebook, que tem colocado as suas orações e juntos nós queremos viver todo esse momento da paixão do Senhor. O desejo ardente de Cristo, expresso na oração sacerdotal na qual pediu ao Pai para seus discípulos, isto é para todas as pessoas que se encontram na convivência com aquele que nele crê. O Evangelho de São João, no capítulo 17, no versículo 20, vai dizer: Jesus nos diz: não rogo apenas por eles, mas também por todos aqueles que por meio de sua palavra vão crer em mim, para que todos sejam um, assim como o Pai estais em mim, eu em vós, para que Ele seja um em nós. Esse é o nosso desejo, de cumprir a vontade de Deus, o chamado de Jesus, para que nós possamos ser um. E nesse desejo, as pastorais da paróquia São Pedro se uniram para, junto ao nosso padre, o pároco Manuel, expressar também o desejo de ser um. Então nós vamos agora, nesse momento, passar para você, e o padre vai acompanhar também, em primeira mão, o vídeo que foi feito pelas pastorais, nessa expressão de sermos um, e nesse desejo de saber que estamos unidos, mesmo não estando aqui fisicamente, nós estamos todos unidos. Padre Manuel, receba também nesse momento essa gratidão de todos os paroquianos que se dedicam e que se colocam também à disposição e à oração no serviço da igreja. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chagas de amor, de amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, Em tua chaga de amor. De amor. Oh, belíssimo esposo, Mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu. Belíssimo esposo. De amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. santo, santo és tu. Belíssimo esposo, Esconde-me em teu lado aberto, suas chagas de amor. De amor. oh belíssimo esposo,
mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu. Tua chaga de amor, Mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, tua chaga de Esse é o nosso desejo de unidos como igreja, unidos como irmãos, filhos de uma mesma casa, de um mesmo Pai. Nós celebraremos o mistério da paixão de nosso Senhor. O projeto de salvação de Deus para a humanidade passa pela cruz de Jesus, que se entrega livremente ao seu amor, dando a sua vida em favor de todos. Em silêncio, o padre e outros ministros se aproximam do altar, fazem reverência e prostram-se. A Assembleia também se ajoelha e depois se levantam juntos. Após um tempo de silêncio, todos se levantam.
Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus é o servo sofredor, cumprindo em tudo as profecias a respeito do Messias. Na obediência ao Pai, Ele assume as nossas dores para nos resgatar, dando-nos a vida eterna. Ouçamos com atenção a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, do capítulo 52, 53. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30. Tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança,
esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tornei-me o próprio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura da carta aos Hebreus, no capítulo 4 e 5. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido,
por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus Cristo. Aclamemos o Santo Evangelho. Salve ao Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e o feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto,
o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o!
Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez num palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse momento, todos se ajoelham.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite a encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, primeiramente gostaria de agradecer a homenagem e a manifestação feita pelas pastorais da paróquia. É um dia bastante propício para isso. Agradeço de coração e vejo como nós estamos unidos. Somos mais fortes do que essa pandemia. Ela não vai conseguir tirar de nós o nosso espírito missionário, não vai conseguir tirar de nós também a nossa fé, e nem o nosso objetivo, que é de unidos evangelizarmos. Grato pela manifestação. Permaneçam firmes na fé. Permaneçamos unidos na oração e vivamos de modo profundo essa Semana Santa, meus irmãos. Conto com a oração de vocês e com o espírito de cristão de cada um. Hoje, Sexta-feira Santa, é um dia especial para nós que somos católicos. Dia de oração, de recolhimento e também de meditação sobre o mistério da intervenção de Deus neste mundo para a nossa salvação. Nós celebramos hoje o cume da missão de Jesus, o auge da sua missão. Ele veio a este mundo, encarnou-se, tomou a nossa condição de ser humano, viveu como cada um de nós, viveu no meio de nós,
com o objetivo de nos salvar. Festejou, celebrou, alegrou-se com seus discípulos, sofreu, foi perseguido, e hoje o cume da sua história é na cruz, é o que nós celebramos hoje. Enfim, meus irmãos, ele viveu toda a nossa realidade com o objetivo de nos sofrer. A cruz de Cristo revela para nós a pedagogia de Deus. Pedagogia é o modo de se ensinar, o modo de agir. Qual é a maneira de Deus agir no meio da humanidade? É revelada na cruz de Cristo. Nós contemplamos isto hoje. Quando o homem tem um objetivo, meus irmãos, o que ele faz para realizar o seu objetivo? Ele tem um modus operandi, ele tem uma pedagogia para atingir esse objetivo. Geralmente, ele reúne forças. Geralmente, o homem reúne influências. Geralmente, o homem reúne recursos e chega ao seu objetivo. Custe o que custar. Passando por cima de tudo e de todos, a qualquer preço. Esse é a pedagogia do homem, do mundo, dos poderosos. Quando Jesus se apresenta como rei, isso é uma afronta para Roma, é uma afronta para César, que era o representante de Roma naquela região. E aí, meus irmãos, o que vai acontecer? Eles imaginavam que Jesus seria rei igualmente a eles, que estavam ali para concorrer, para disputar o poder. Mas o primeiro objetivo de Jesus como rei era diferente de todos os outros reis, e aí ele revelava a pedagogia de Deus. Seu objetivo era servir as pessoas. Sua meta era ajudar a todos. Seu objetivo era realizar o bem. Esse era o seu objetivo no meio da humanidade. E para realizar isso, a única arma que ele utilizou foi o amor, a solidariedade ao próximo. Seu objetivo era realizar o bem. Sua pedagogia, sua metodologia era o amor. Jamais utilizar a força, o poder, a matéria. E foi isso que o levou à cruz. Se o meu reino fosse deste mundo, diz Jesus, os meus guardas viriam aqui e me salvaria. Certamente ele faz referência à legião de anjos que estaria à sua disposição e que poderiam atacar o mal fazendo o mal. Mas esse não é o jeito de Deus agir. Portanto, ele revelou para nós um modo de agir, que era o agir de Deus, que se confronta com toda a realidade humana. Neste dia em que celebramos a sua paixão, todos nós, queridos irmãos, temos que refletir sobre nossas atitudes enquanto pessoas religiosas de fé. Como é que nós agimos? Cristo
é o nosso exemplo. Jesus indica para nós, a nossa pedagogia nos inspira, ou nós agimos à maneira dos homens, com recursos deste mundo? Se a gente fizer uma autoanálise, a gente vai ver que a gente está mais para o mundo do que para a pedagogia de Deus. Também hoje é um dia para nós refletirmos, meus irmãos, sobre o sofrimento do justo. O justo sofre. Jó sofreu, Jesus sofreu, o que significa dizer que ele não está castigado. Portanto, meus irmãos, se muitas vezes a gente se sente nessa situação de sofredores e procura a causa, claro que nós não vamos encontrar. A causa é porque nós estamos neste mundo, e quem está neste mundo está sujeito ao sofrimento, mas não somos castigados por Deus. Devemos refletir também, meus irmãos, neste dia em que celebramos a paixão de Jesus, sobre o nosso próprio sofrimento, a nossa própria paixão, cada um de nós, e entregarmos o nosso sofrimento nas mãos de Cristo Jesus, unirmos ao nosso sofrimento à cruz. Devemos pensar também, meus irmãos, neste dia em que celebramos a paixão de Jesus, sobre a nossa realidade. Como celebrar hoje a paixão de Cristo sem refletir aquilo que nós estamos vivendo? Eu acredito que o mundo não será o mesmo depois daquilo que nós estamos passando hoje. Nunca a gente viu situação igual. Estava comentando hoje com amigos, vi uma cena que jamais eu achei que viria. O povo do reino mais poderoso do mundo fazendo filas quilométricas para receber cesta básica. Quem diria, meus irmãos, que nós veríamos isso? Quem diria que nós veríamos as potências mundiais todas na mesma situação? Por isso que nós temos que refletir. Para que veio essa doença? Será que não é para a nossa edificação? Para que nós possamos pensar no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa autossuficiência, na nossa mania de poder. É preciso que nós tiremos de tudo isso uma lição e não podemos deixar de celebrar a morte daquele que é todo-poderoso de uma maneira humilde, sem pensar, refletir sobre essa realidade. Meus irmãos, nessa celebração da paixão de Cristo, nessa sexta-feira santa, atípica, eu gostaria de lembrar, de rezar profundamente pelo nosso país, por aquelas pessoas que estão hoje na UTI. Gostaria de me unir com elas através da oração. Gostaria de lembrar daquelas pessoas que estão passando fome hoje nas comunidades. Gostaria de lembrar daquelas pessoas que perderam os seus empregos. E muitas vezes a gente se sente impotente. O que podemos fazer com tanta situação assim? O que podemos fazer com tanto sofrimento? Quero colocar tudo isso nas mãos do Senhor Jesus. Quero colocar tudo isso hoje na paixão de Cristo e pedir que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele venha logo em nosso auxílio, em nosso socorro e nos liberte de tudo isso. Enfim, queridos irmãos, nesta celebração excepcional da paixão do Senhor, quero me unir a cada paroquiano, a cada paroquiana que está sofrendo também a sua paixão. Que Cristo possa ter misericórdia de cada um de vocês e que, apesar de tudo isso, nós possamos guardar a nossa unidade. Que a paixão de Cristo nos purifique, aumente a nossa fé, a nossa solidariedade, a nossa humildade. Que a paixão de Cristo nos torne mais humanos.
Rezaremos nesse momento a oração universal. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, e que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com a sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, lembrando sobretudo da catequese de adulto, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade de sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelas vítimas da atual pandemia. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Oremos. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor aos que sofrem, dai força a quem está a seu lado. Acolhei na vossa paz os que já pereceram, e para todo este tempo de tribulação, fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transnentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Nesse momento passamos agora para a adoração da cruz. A cruz testemunha a entrega de Jesus, feita por seu amor por nós. Nela, adoramos o Cristo, que não poupa a própria vida para nos dar a redenção. Com a cruz velada, o presidente da celebração a descobre aos poucos, cantando o Eis o lenho da cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Nesse momento, o sacerdote e todos os fiéis beijam a cruz. Você, meu irmão e minha irmã, que está em sua casa, nesse momento também você é convidado a beijar a cruz, num sinal de devoção e de reconhecimento ao mistério da paixão de Jesus. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus
Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Nesse momento, o altar é preparado e toda a comunidade prepara-se para o rito da comunhão. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Que doar a vida. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Que doar a vida. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vem a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis, meus irmãos, o Cordeiro de Deus, Ele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nesse momento você é convidado também a fazer a sua comunhão espiritual. Entregue sua vida para Ele. Deixe que Ele cuide também das suas feridas e das suas dores. Ele, como o sirineu, quer ajudar a carregar a tua cruz, para te dar força, coragem e esperança. Ferido por cravos
cravos e espinhos, chagado por meus pecados. Sou eu a lança na mão, o soldado que feriu teu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo, uno-me convosco inteiramente. Ah, Senhor, não permitais que me torne a separar-me de vós. Amém. Ferido por cravos e espinhos, chagado por meus pecados. Sou eu a lança na mão, o soldado que feriu teu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição,
esmagada ao chão. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre na nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bem, meu irmão e minha irmã, agradeço pela comunhão e pela unidade nesta celebração. Agora às 17 horas, então, como eu havia dito, passaremos no mesmo trajeto da procissão que fazíamos nos anos passados. Nós passaremos de carro, rezando a Via Sacra, como era de costume também. Amanhã, às 19 horas, temos a missa da vigília. Espero que você também se una a nós nesta missa da vigília da ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor. E domingo, missa da ressurreição, às 8 horas da manhã. A partir das 10, igreja aberta para as orações e as visitações. Lembrando que se você quiser também tomar a comunhão, em sua visita você pode tomar, o padre estará o dia inteiro à disposição dos fiéis. Lembrando, meus irmãos, que amanhã, domingo, também é dia da consagração do nosso dízimo. Vindo visitar a igreja e orar, tomar a comunhão, consagre o seu dízimo também. E agora a bênção. As famílias que habitam naquele trajeto da procissão de Sexta-feira Santa podem nos esperar, que nós daqui a pouco nós passaremos na frente da casa de vocês e rezaremos, rezando as estações. Lembrando que não vale fazer aglomerações, respeitando sempre as orientações das autoridades de saúde. Fique você na sua casa só. Não vai chamar ninguém para ver a carreata passar. Então, fique você na sua casa, rezando, em comunhão com os outros que estão também na sua casa. Senhor esteja convosco. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.